Bom, meu nome é Felipe, eu trabalho aqui na DT3 na parte de conteúdo e produção de vídeo junto com o Matheus, e eu sou gay. E hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre essa minha experiência, não só aqui na DT3, mas também no mundo gamer no geral, enquanto pessoa LGBT e como é que é esse espaço pra gente, enfim, poder passar informação mesmo e trocar essa ideia. Bom, começando falando sobre a minha experiência enquanto gay no mundo gamer, eu nunca senti que existia um espaço de real respeito pra mim ali no meio. Eu sentia que muitas pessoas que a minha presença sempre era vista de alguma forma diferenciada, sabe? E não é uma coisa que pra mim é muito surpresa, basicamente como eu sou visto e lido na maioria dos espaços que eu frequento, então ser lido de uma forma diferenciada e muitas vezes não respeitado, na maioria das vezes não respeitado, é uma certa rotina pra mim. Mas assim, no mundo gamer eu sentia que eu caía no espaço de, não sei se é a palavra certa, mas meio de incompetência, sabe? Como se eu não fosse jogar tão bem quanto as outras pessoas, como se eu não fosse gostar de certos tipos de conteúdo, ou como se eu não fosse aguentar certos tipos de jogo. Sempre aquela coisa muito de fragilidade, né? Que é muito ligada ao feminino também. Eu acho que as mulheres acabam caindo muitas vezes nesse mesmo espaço também. Então, assim, o mundo gamer nunca foi um mundo pelo qual eu me senti abraçado, nunca foi um mundo que eu ficava muito à vontade e feliz de fazer parte. Eu gostava de jogar, eu sempre gostei de jogar, mas ao mesmo tempo eu não sentia que a minha presença era tão bem aceita, assim. Quando eu vim fazer entrevista aqui pra DT3, sabendo que era uma marca parte do mundo gamer, né, eu não conhecia a equipe, não conhecia as pessoas com as quais eu ia trabalhar, nem nada. Eu vim muito apreensivo, eu vim pra entrevista pensando que eu precisava esconder isso de alguma forma e que, caso isso transparecesse em algum momento na entrevista, isso pesaria negativamente pra mim. E eu fiz a entrevista me segurando muito em relação a, enfim, meu jeito de falar e qualquer conteúdo que parecesse que indicar que eu era gay, porque eu achava que em algum ponto isso poderia ser um problema, né? Eu tô acostumado a ser um problema nesse sentido. E enfim, acabei sendo contratado. Quando eu entrei aqui, eu ainda passei um tempo me segurando um pouco de tipo, eu não sabia se eu queria que as pessoas soubessem ou não aqui dentro. Mas eu fui percebendo com o tempo, não pelo comportamento necessariamente comigo, porque as pessoas de fato não sabiam que eu era gay, mas por assuntos que a gente puxava e por opiniões que as pessoas davam de que isso não era um problema pra quem trabalhava comigo, sabe? As pessoas não abordavam a homossexualidade como uma coisa banal quando isso era abordado de alguma forma. Eu comecei a perceber que as pessoas aqui dentro, na maioria, inclusive, tinham um hábito muito grande de conviver com pessoas homossexuais, tinham pessoas que eram LGBT no ciclo de amizade delas. Então, assim, eu comecei a ver que isso não era, na real, um problema aqui dentro e que eu não precisaria ficar me prendendo tanto de falar sobre isso. Acabou que eu, enfim, eventualmente soltei coisas sobre mim que eu acho que deu para as pessoas sacarem que eu era gay aqui dentro. E também nunca teve esse momento, sabe, de ter uma cerimônia de falar que o Felipe era gay. Todo mundo lidou com isso com muita naturalidade. Aos poucos eu sinto que isso se tornou meio que de entendimento geral. E é óbvio que não é todo mundo na equipe que conhece a minha vivência, não é todo mundo na equipe que sabe todas as nuances que envolvem a vida de uma pessoa que é parte de uma minoria, ou enfim, especificamente da minha minoria. É claro que muita coisa foi desconstruída, muita coisa foi debatida, muita coisa foi conversada. Eu sinto que a equipe até como um todo, desde a época que eu entrei, pelos diálogos que a gente teve, pelos debates que a gente teve, a gente melhorou muita coisa, a gente desconstruiu muita coisa, mas, acima de tudo, uma coisa que eu sinto muito aqui na DT3, eu sinto muita verdade quando eu falo isso, é que eu nunca fui limitado enquanto minoria. Nunca quiseram me podar de falar as coisas, sabe? Se eu falava alguma coisa da minha vivência ou eu contestava alguma coisa que foi dita, eu sempre fui ouvido. Então, eu nunca senti isso como um favor, sabe? Tipo, eu vou deixar o Felipe falar porque ele, enfim, ele quer falar. Não, eles que realmente queriam saber mais da minha vivência, eles realmente queriam saber o que eu tinha pra passar. Da mesma forma que eu tava aprendendo com eles aqui dentro, eles também quiseram aprender comigo. Então, assim, se eu quiser resumir em palavras a relação da DT3 com a pauta da minha minoria especificamente, eu diria que é uma pauta de diálogo, sabe? Tem, obviamente, há uma desconstrução ainda a ser feita por parte, obviamente, de quem não vive a vida que eu vivo, da mesma forma que eu tenho que me desconstruir em relação a um monte de coisa,
mas eu sinto que é uma equipe que está em constante busca de conhecimento e em constante busca de desconstruir esses conceitos. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço aqui dentro, de me sentir notado, de me sentir ouvido, e nunca aconteceu de eu me sentir limitado por causa disso, sabe? Isso pra mim, levando em consideração a perspectiva lá de fora, onde eu sou limitado de participar de tantos espaços, eu acho que é um espaço que eu me sinto seguro nesse sentido, sabe? Então, é isso. A DT3, pra mim, assim, depois que eu entrei mais nesse mundo gamer, eu comecei a frequentar eventos e conhecer outras empresas e outras equipes, eu percebi que a DT3 realmente é muito diferenciada nesse sentido, em relação a ser mais mente aberta e a abraçar certas bandeiras. Eu fico feliz que a gente está tendo esse espaço aqui agora também para falar mais sobre isso e poder, de fato, levantar essa bandeira, sabe? Dizer para a comunidade LGBT que a gente está aqui defendendo eles e que a gente vai sim levantar a bandeira deles, né? A minha bandeira no caso. É muito importante, inclusive para mim, essa iniciativa está sendo feita no meu ambiente de trabalho. Então, é isso. Essa é basicamente a minha experiência aqui dentro, tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu tenho vivido, e está sendo bem diferente do que eu esperava no começo, com todo o preconceito que eu já enfrentei, mas que eu não enfrento aqui dentro.